Amigos do Automais, vocês que são apaixonados por carros e velocidade já deve ter passado na sua cabeça ultrapassar a barreira dos 300 km por hora. E hoje é o grande dia. Estamos aqui no nosso terceiro encontro da série, onde a gente está fazendo uma imersão na prova de velocidade da 4TW. E eu tô aqui no aeroporto de registro, bem no ponto de 804 metros, ou seja, meia milha. E é aqui onde é medida a velocidade dos carros e aonde vai rolar os recordes acima de 300 km por hora. It's all a game until you get played. You speaking so loud with nothing to say. Hey, I'm betting it down on me. They said they ride for me, and they talk so bad on me. I know there's no friends in this business. That's why I keep my family close. Let's go, put in work and secure the bag, and then take it back to my folks. Desde moleque, turma que eu andava, a gente sempre se ligou nos carros. Golzinho 16 válvulas, Paraty. Eu tive um Paraty GTI que meu pai na época conseguiu me dar. Então eu sempre, fui atrás, mas não assiduamente. E acho que a adrenalina, esse negócio da gente nos move, né? Cada um tem o seu, tem pessoas que a casa que é o que move. Eu acho que para mim acelerar aquela adrenalina quando você está na frente do seu hardware do carro. Acho que é um momento único que você pode sair ali e extravasar, né? Que você não tem no seu dia a dia, você consegue tirar o estresse do dia a dia. Isso funciona muito para mim como uma válvula de escape, entendeu? Na verdade, como um bom amante da velocidade, a gente aprende desde cedo, né? Que o gosto, né? Enfim, claro que com muita segurança, obviamente, mas desde pequena a paixão por velocidade, por carros, fuçar, desde o controle remoto, lá o carrinho de controle remoto, até quando a gente chega numa nave assim, né? Infelizmente, antigamente a gente não tinha onde tá brincando, a gente fazia isso na rua, né, de uma forma irresponsável, vamos dizer assim. Aí, quando começou a meia milha, na época da Full Power ainda, foi quando eu comecei, há uns 6 anos atrás, mais ou menos. A gente preparou o Civic. Na verdade, eu tinha feito ele para rua. Era um carro que eu fiz para usar na rua, mas como ele ficou muito bom, ele teve um desempenho muito bom, a gente começou a correr lá. Eu tô aqui do lado da fotocélula que faz a medição dos 804 metros, ou seja, da meia milha, senhoras e senhores. Lembrando que a gente tem 3 medições aqui na 4TW. 804 metros, onde é medida a velocidade, e depois tem a medição dos 201 e dos 402 metros, onde é medido o tempo em que o carro atingiu aquela marca ali, aquela metragem. Por curiosidade, aqui é mais ou menos o meio da pista do aeroporto. Pro lado de lá eu tenho o Pinheirinho, que é aquele famoso farol que dá a largada dos carros. E pro lado direito eu tenho mais 700 metros, onde os carros vão fazer a desaceleração com tranquilidade e segurança. O que eu tenho de expectativa aqui é passar da barreira dos 306, hoje eu passo a 306 na meia milha, eu estou buscando acima de 310, porque eu fiz algumas modificações importantes no carro nesses últimos 6 meses e eu acredito que com essas modificações a gente consiga atingir esse objetivo. Os 804 metros hoje a gente estima aí algo em torno de 280 por hora. Né? Eu dei uma passada aí, não vi o resultado ainda, mas no painel deu 292. Hoje ele está com em torno de 1.600 cavalos, tá? E a gente está buscando aí quebrar um pouco mais, né? Levar um pouco mais esse recorde mundial que é nosso hoje, né? Do tração dianteira montado é um recorde mundial nosso. Basicamente você pega uma ZR1, que é uma Corvette, ZR1, que é a ZR1 é a pica das Corvettes, vamos dizer assim, né? E que já vem com supercharge, troca o supercharge, monta a linha de combustível, coloca 2 estágios de nitro e o resto você ajusta na controladora do nitro, ajusta na calibração da ICU original e você já tem essa receita. Bom, a gente está na pista de um aeroporto, senhoras e senhores. Normalmente aqui pousam e decolam aviões, então a gente tem aquele famoso grooving. O que é o grooving? Essas ranhuras que a gente enxerga aqui na pista. Isso aqui está exatamente para gripar melhor os pneus que estão passando por aqui. Normalmente são aviões, hoje são carros, senhoras e senhores. E essa é uma das vantagens da prova da 4TW ser realizada aqui no aeroporto de registro.
Afinal, esse grooving da pista vai permitir com que carros tão potentes continuem gripando no chão, ou seja, agarrando para despejar mais de 1000 cavalos muitas vezes aqui na pista. A prova da 4TW começa às 3 horas da tarde e vai até a meia-noite, senhoras e senhores. E agora, com o dia mais tranquilo, a temperatura baixa, que os recordes aparecem aqui na pista. Sem falar nesse visual incrível, mais velozes e furiosos ali que acontece durante a madrugada. Sabadão, 10 horas da noite, 10h15 da noite, tá um breu danado na pista. E aqui acontece aquilo que a gente sempre almeja e o que a gente busca com o nosso evento, que é esse relacionamento da galera que fica até 3 horas da manhã, passando até meia-noite na pista e depois comemorando os resultados, né? Esse clima de comunidade, parceiros, patrocinadores, pilotos, mecânicos que gostam do evento, que ficam até o final do evento, é o que nos deixa com a certeza que a gente faz uma experiência completa para essas pessoas, e é o nosso objetivo aqui com a 4TW. O legal de acelerar à noite é porque o nosso mundo é noturno. Assim como o Batman, que vive à noite, a gente é da rua e é da noite. A gente se encontra à noite, a gente vai pro postinho à noite. Eu acho que fica mais legal correr à noite, é mais divertido, é mais gostoso, o calor não atrapalha tanto. E sei lá, a noite é, como a gente fala, a noite é uma criança. É o mundo da nossa velocidade, o mundo dos nossos amigos, o mundo underground do automobilismo foi criado e é feito à noite. Cara, a ideia da noite nossa são dois fatores. Um é a velocidade por conta de alguns aspectos da temperatura e da pista, que ela tem características da pista. Segundo, essa vibe da noite, de Velozes e Furiosos da noite, esse clima todo. Então a gente optou por esses dois pontos. Ter mais performance, conseguir o carro performar melhor e também ter uma vibe diferente. A hora que o sol baixa, parece que vira um segundo evento. E é quando a noite chega que a pista dos recordes se revela. Essa pista reúne uma porção de características que são muito importantes para os carros conseguirem atingir sua melhor performance. A primeira questão é que ela é bem larga, 30 metros de largura, tem bastante espaço para acelerar, e para a galera que é traseira, que às vezes costuma dar uma escapadinha, a gente fica mais safe. Além disso, tem uma questão muito importante, o slope, ou seja, é uma pista sem aclive e sem declive, 0,04. Zero problema para você acelerar, o melhor que o seu carro pode oferecer. Além disso, a gente está a 24 metros da altura do mar, o que ajuda bastante na questão de densidade atmosférica. Alimenta muito melhor os carros com oxigênio. Então, é nessa questão toda da pista e nessas condições da noite, quando o evento vira, que os carros costumam entregar os seus melhores resultados. Como a gente faz uma prova noturna, então a gente se preocupa bastante com a questão de segurança. A gente tem um sistema de iluminação que dá mais ou menos um balizamento para os carros virem e entenderem onde tem o começo e o fim da pista. Eles utilizam muito hoje em dia, a grande parte dos carros são importados, então tem uma iluminação que funciona bastante. A gente tem um sistema de iluminação lá embaixo que mostra onde termina a pista. Eu tenho uma equipe de resgate que fica posicionada bem no final da pista, porque depois dessa parte de frenagem, onde a gente tem um maior alto risco de acidente, porque onde o carro está começando a perder velocidade, onde o freio está atuando, onde o balanceamento dele fica um pouquinho fora do que normalmente é. A equipe de resgate está postas lá embaixo com todo tipo de equipamento, como alicate, todos os tipos de extintor de incêndio que tem, de pó, de água, tudo que você possa imaginar. Eu tenho para poder tirar alguém de um acidente. Nós temos várias categorias para a pessoa poder se enquadrar aqui. Então nós temos tração dianteira, tração traseira, dianteiras GTI, para tomar como exemplo,
GLI, Honda Civic, tração traseiras, BMWs, 4x4, TTRS, S3, que tem a tração integral. E nós temos essas mesmas 3 categorias chamada força livre. O que é força livre? Quando a pessoa coloca, joga alívio de peso no carro dele. O que seria esse alívio? Arrancar a interna do carro, ficar apenas com um banco, ter pneus que não são pneu radial de rua, um pneu slick, por exemplo, tirar o vidro e colocar o que chamam de Lexan, para ficar tudo que vai aliviar o carro, ele entra na categoria força livre. Então todo mundo que vem aqui, dependendo da plataforma que vem, ele vai se encaixar em alguma categoria. E dentro dessa categoria ele tem toda a condição de desempenhar e buscar os seus troféus. Nossos troféus são primeiro, segundo e terceiro lugares para todas essas categorias em 2 modalidades. A primeira em tempo nos 402 metros. Aí nós vamos olhar o tempo que cada um passou. O mais rápido primeiro, segundo, terceiro, nessas categorias. Velocidade, 804 metros. Aí nós estamos falando de velocidade. Aí não importa o tempo, tá? Sai 2 carros, um cruza na frente, mas o outro cruzou depois com uma velocidade muito maior. Então vai ser medida a velocidade e vai ser categorizado no site da Cronos Brasil, que é a que faz a nossa medição. Antes de começar o evento, a gente reúne todos os pilotos, faz um breve briefing, falando de metragem, da onde tem que parar, da onde ele pode acelerar e principalmente os pontos que a gente ainda continua dentro das regras de trânsito. É proibido o consumo de bebida alcoólica. Eu tenho um sistema de bafômetro, então se eu desconfio de alguém, se eu vejo que alguém está, a gente submete a ele ao bafômetro. De acordo com as leis de trânsito, se ele tiver 0,01, ele vai ser impedido de correr. Se ele forçar, a gente vai retirar a pulseira dele e provavelmente é uma pessoa que nunca mais vai voltar a correr com a gente. A gente monta o lugar, a gente brinca, a gente passa da velocidade, mas sem deixar a responsabilidade de fora. E a responsabilidade vai desde cuidar da pista, de todo o sistema de segurança, até a parte de piloto. Gerir bebida alcoólica, correr sem o cinto de segurança, o equipamento obrigatório, que é o capacete, que isso é exigido por nós para poder correr. E se a gente pega e ele estiver fora, com certeza ele vai receber algum tipo de punição e até sair fora dos nossos eventos, porque não é esse tipo de piloto que a gente quer. A gente quer realmente que o cara respeite. Esses recordes, se eles são nacionais, mundiais, existe uma plataforma que o pessoal utiliza no carro, que é um GPS e um aplicativo chamado Drag. Com esse aplicativo você cadastra o seu carro, o setup que tem o seu carro, todas as configurações, e você faz ali N medições, 201 metros, 402, 804, de 100 a 200, de 0 a 100, de 200 a 200, são várias, mas é uma plataforma mundial. Eu fiz o registro do meu carro aqui, ele já está nesse site. Então se eu for lá filtrar pela Jetta, pela minha plataforma, e se eu quero no Brasil, vai mostrar os resultados daquela plataforma no Brasil. Se eu puxar no mundo, vai puxar o resultado no mundo. Então através desse parâmetro, eles conseguem falar, olha, não tem um Audi R8, por exemplo, mais veloz no mundo na meia milha. Porque existe um ranking, vai ter o segundo de repente na Alemanha, o terceiro na Argentina, enfim, consegue puxar mundialmente o ranking. E aí, curtiu a prova de velocidade da 4TW? Que ainda tem mais algumas horas aqui rolando nessa noite muito show de bola, senhoras e senhores. E acabou de passar um carro a 282 km por hora aqui atrás de mim. Então deixa nos comentários o que você achou, se inscreve no canal do Automais e segue a gente em todas as nossas redes. E fica ligado, porque na segunda etapa de 2025 a gente vem pra cá para conferir os novos recordes e tudo que vai acontecer aqui no aeroporto de Registro. Fiquem com Deus!
Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.